PLC Podcast, English for Engineers. Hi guys, how you doing? Hi engineers, how are you doing? Olá engenheiros, como vocês estão? Aqui quem fala é o Wiley da PLC Podcast. E hoje aprenderemos alguns termos na área de engenharia relacionados à estrutura, vocabulário voltado para a parte estrutural, ok? Então, para você que é engenheiro ou para você que conhece algum engenheiro, vou pedir para que você compartilhe nosso podcast com este profissional, de modo que possa ajudá-lo, porque é super importante que um profissional na área de engenharia domine a língua inglesa. Se tiver conhecimento do vocabulário técnico, com certeza ele estará à frente de muitos profissionais e terá mais oportunidades, porque o inglês é primordial nesta área, ok? Vamos lá? Então vamos aprender especificamente hoje, no nosso podcast, vocabulário de structure, estrutura, structure. Então eu vou citar alguns termos aqui, vou pedir para que vocês, quem estiver acompanhando no YouTube, nós teremos sua parte auditiva, porém eu vou colocar também na descrição este vocabulário, de modo que vocês possam ver a parte visual para ajudá-los também, ok? Também teremos esta aula disponível em nosso podcast, nossa página da BLC e também no SoundCloud, ok? SoundCloud para quem quiser escutar o podcast por lá também, ok? Vamos lá? Alvenaria estrutural. In English, structure masonry. Structural masonry. Bloco de fundação. Pile cap. Pile cap. Pile cap. Carga acidental. Accidental load. Accidental load. Carga de projeto. Design load. Design load. Carga de ruptura. Failure load. Failure load. Carregamento. Bearing. Bearing. Coeficiente de segurança. Factor of safety. Factor of safety. Ou safety factor. Safety factor. Compressão. Compression. Compression. Contraventamento. Bracing. Contraventamento. Bracing. Corrosão. Corrosion. Corrosion. Domo. Dome. Dome. Escoramento. Shoring. Shoring. Estrutura. Structure. Structure. Estrutura de aço. Steel structure. Steel structure. E estrutura de alumínio. Aluminium structure. Aluminium structure. Ok? Então, para que vocês possam perceber a importância destes termos em inglês, pois todos podem ser utilizados para a área de engenharia quando estamos nos comunicando, falando a respeito de estrutura, ou seja, principalmente voltado para a parte de engenharia civil, civil engineering. Vamos a mais alguns termos para continuarmos aprendendo. O próximo seria estrutura de concreto moldada in loco. Estrutura de concreto moldada in loco. Cast in place concrete structure. Cast in place concrete structure. Estrutura de concreto pré-moldada. Precast concrete structure. Precast concrete structure. Estrutura de madeira. Timber structure. Timber structure. Estrutura metálica. Metal structure. Metal structure. Fissura. Fissure. Fissure. Fissura. Okay? Flexão. Bending. Flexure. Ou bending ou flexure. Força cortante. Shear force. Shear force. Forma. Formwork. Formwork. Grelha.
grating, grating, laje, slab, slab, laje cogumelo, mushroom slab, mushroom slab, momento de inércia, moment of inertia, moment of inertia, momento fletor, blending moment, bending moment, corrigindo, pronúncia, bending moment, bending moment, parede estrutural, bearing wall, bearing wall, peso próprio, self-weight, self-weight, pilar, column, column ou pillar, pillar, resistência, strength, strength, seção, section, section, torção, torsion, torsion, tração, tension, tension, trinca, crack, crack, viga, beam, 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 ok? Para que vocês possam conhecer os termos, vocês puderam ver que são termos bem específicos para a área de engenharia, são termos bem técnicos. Então é muito importante que os engenheiros busquem este conhecimento, busquem em aprender a língua inglesa e aprender o inglês técnico voltado para a área de engenharia, de modo que eles possam se comunicar de maneira mais efetiva e, consequentemente, conseguir mais oportunidades em suas vidas profissionais. Vamos a alguns exemplos. Examples with structure vocabulary. Alguns exemplos com vocabulário de estrutura voltado para a área de engenharia. Number 1. The part here is going to be made of structure masonry. The part here is going to be made of structure masonry. Is it going to be necessary to put a pile cap on the site? Is it going to be necessary to put a pile cap on the site? Is there a failure load here? Let's check it out. Is there a failure load here? Let's check it out. I think there is a bracing in this part. We need to review it. I think there is a brace in this part. We need to review it. This part is made of steel structure. This part is made of steel structure. This part needs to be made of cast-in-place concrete structure. This part needs to be made of cast-in-place concrete structure. Is this part going to be made of timber structure and this one of metal structure? Is this part going to be made of timber structure and this one of metal structure? This is a bearing wall, and this is the pillar, right? This is a bearing wall, and this is the pillar, right? Is this strength well structured? Is this strength well structured? Let's make this part of aluminum structure. Let's make this part of aluminum structure. Ok, pessoal? Não vou fazer a tradução porque eu acho importante que vocês tentem entender. Eu coloquei de forma destacada os termos. Estão os exemplos aqui, mas eu não vou fazer a tradução de modo que vocês que vão acessar o conteúdo tenham que se forçar a compreender, porque na situação real da comunicação no dia a dia, nós não poderemos ficar traduzindo. Para que possamos aprender, é importante que nos forcemos. Como vocês têm o áudio à disposição, podem escutar quantas vezes quiserem e, consequentemente, podem praticar a pronúncia e procurar buscar entender o sentido dos conteúdos, das frases, dos exemplos, de modo que vocês possam dominar melhor as estruturas
e os termos da língua. É sempre importante que vocês anotem tudo, deixem tudo anotado, escrevam, porque a escrita ajuda a fixar melhor o conteúdo, ok, pessoal? Então, este foi o podcast voltado para a área de inglês para engenheiros, para a área de estrutura, mais especificamente structure, com termos específicos, termos técnicos desta área e alguns exemplos também em frases práticas de como utilizá-los, como aplicá-los, ok? Espero que vocês tenham curtido. I hope you have liked it. Vou pedir para que vocês compartilhem mais uma vez, deixem um like. Também se inscrevam no canal para quem estiver acompanhando por meio do YouTube, de modo que vocês possam continuar recebendo os nossos conteúdos sempre atualizados a respeito do aprendizado de línguas e o aprendizado de um modo geral, ok? Thank you very much for listening to this podcast. We'll be back in the next one. Bye bye.